canal Análise de Dados. Eu sou o professor Dr. Hugo Hoffmann, epidemiologista, professor pesquisador e consultor em análise de dados. Muito bem, quero ensinar para vocês agora como utilizar um módulo muito interessante do App Info que se chama StatCalc. No StatCalc eu tenho várias modalidades ali de calculadoras estatísticas, mas eu quero ensinar uma delas que pode ser útil quando vocês estiverem resolvendo questões de epidemiologia, como esta aqui, por exemplo. Então imagine este cenário, essa questão, essa atividade, esse exercício. O ensaio clínico avaliou a eficácia de um novo tratamento antiviral para reduzir a mortalidade em 8.200 pacientes hospitalizados com diagnóstico confirmado de Covid-19 pelo padrão ouro, que é o RT-PCR, né? Que é a reação de cadeia de polimerase em tempo real. O estudo afirmou que ocorreram 115 óbitos entre os que receberam tratamento, de um total de 500 óbitos, mas que 3.985 dos que receberam tratamento sobreviveram. Qual foi o risco relativo? Muito bem, você tem aqui 4 opções, alternativa A, B, C e D, e você tem que interpretar e montar a tabela 2 por 2, a tabela de contingência, para resolver essa questão. Boa parte aqui da dificuldade que muitas pessoas têm está em montar a tabela de forma correta, ok? E a interpretação é muito importante. Bom, então para isso eu vou abrir o meu App Info, ok? E aí eu falei para vocês que o módulo é esse aqui, ó, StatCalc. Então aqui você vê que ele tem, ele chama isso aqui de calculadora estatística. E essa calculadora estatística, ela vai apresentar para a gente, ó, várias calculadoras menores aqui dentro. Ó. É um conjunto de calculadoras. Você tem o cálculo de tamanho de amostras, ó, para estudos populacionais, estudos de caso controle. Você tem a tabela 2 por 2 e ele vai fazendo então cálculo de tamanho de amostra para estudos de coorte, transversal e até para estudos de caso controle pareados também e outras coisas. Mas olha aqui a opção que nós vamos escolher, ó. Tabelas 2 por 2. Então, quando eu clico aqui, o que ele faz? Ó? Ele me dá esta janelinha aqui. E nessa janela, então, eu tenho a minha tabela 2 por 2 bem aqui. Eu já tenho ela divididinha, arrumada, organizada do jeito que tem que ser, ok? Outcome sendo o desfecho aqui em cima, sim ou não. E a exposição, sim ou não. No formato correto. Assim que eu inserir as informações aqui, a estatística já vai ser calculada aqui embaixo. Então, é uma mão na roda. Eu uso muito, por exemplo, quando estou lendo um artigo e quero tirar uma dúvida ou o autor não apresentou um determinado cálculo, eu coloco os valores do artigo aqui e confiro, na verdade, para ver se deu mesmo aquilo ou alguns outros dados para fazer outras análises. Nós vamos usar o StatCalc, que é a tabela 2 por 2, para responder aquela questão que a gente acabou de ver. Então, vou arrastar aqui para baixo um pouquinho. Isso é isso que eu preciso nesse momento. Vamos lá, olha o que o estudo falou. É um ensaio clínico, muito bem. Ele foi feito aí para descobrir isso aqui é fictício, tá bom? Tá todo mundo querendo achar a cura aí para o Covid-19, mas isso aqui não são dados reais. Muito bem. E o estudo afirmou, começa a informação mais importante na segunda frase, porque até aqui o que eu tenho é que 8.200 pacientes foram o total de pacientes. Não faz muita diferença isso para mim. Mas agora ele começa a dar informações importantes. Ocorreram 115 óbitos entre os que receberam tratamento de um total de 500 óbitos. Ok? Então agora eu já tenho como começar aqui a preencher as minhas informações. Muito bem. Quem foi minha exposição aqui e quem foi o meu desfecho? O meu desfecho foi o óbito. E a minha exposição? Foi o tratamento antiviral. Então, na linha do yes, aqui do sim, é quem recebeu o tratamento antiviral e do no, provavelmente um grupo placebo ou um tratamento padrão. Então, se eu estou dizendo que
115 óbitos ocorreram de um total de 500 óbitos. Então, se eu estou falando de óbitos, eu estou falando de outcome, de desfecho, que é a minha coluna. Então, 115 óbitos ocorreram de um total de 500 óbitos. Logo, veja só, eu sei que 115 usaram o antiviral e foram a óbito. E eu sei que foram a óbito no total 500 pessoas. Muito bem. Então, veja só, o 500 tem que aparecer aqui no total, ó. Então, para que o 500 apareça aqui, eu tenho que saber quanto eu preciso de 115 para 500. E aí é só calcular, então, a diferença. 500 menos 115, 385 foram aqueles que não utilizaram o antiviral e foram a óbito. Eu já tenho a primeira coluna, a primeira parte, metade da minha tabela 2x2, totalmente preenchida, ok? O que eu tenho que fazer agora? Agora eu tenho que preencher a segunda metade da minha tabela. Eu tenho todos os que foram a óbito, mas eu não tenho a outra informação, ou pelo menos não completamente. Então, o que eu preciso fazer? Preciso preencher a segunda coluna aqui, ó, dos que não foram a óbito. Eu tenho essa informação? Eu tenho parte dela. E muitas vezes, questões de epidemiologia que utilizam medidas de associação, como essa aqui, elas vão te dar informações explícitas e depois vão te dar informações implícitas. Então, muitas vezes você vai ter só parte da informação que você vai ter que utilizar, ou seja, são as informações mínimas necessárias para que você consiga completar, concluir a tabela, ok? Então, vamos lá. Qual outra informação que nós temos que ainda não usamos? 3.985 dos que receberam o tratamento sobreviveram. Vamos lá, então. 3.985 eu vou colocar em qual casinha aqui da minha tabela 2x2? Lembra que cada casinha tem uma letra? Aqui é o A, aqui é o B, C e o D. Eu já tenho preenchido o A e o C, porque o total de doentes é A mais C, 500. Falta preencher o B e o D. Vai me dar o meu total de não doentes. 3.985 dos que receberam o tratamento sobreviveram. Então, 3.985 é B. 3.985. O que eu sei agora? Eu sei que o tratamento foi dado para 4.100 pessoas. E aí, veja, a única informação que está faltando aqui é o D. Aqui a casinha dos que não receberam tratamento e também não morreram. Como que eu faço para descobrir isso aqui? É simples. O estudo me falou que foram avaliados 8.200 pacientes, ok? Então, em um grupo, eu tenho 4.100. E no outro grupo? No outro grupo vai ter o restante, o que falta, ok? Então, veja só, aqui é muito simples. Eu tenho 4.100 num grupo e 4.100 em outro grupo. Então, 8.200 menos os que receberam o tratamento, 4.100, sobrou 4.100. Só que desses 4.100, 385 foram a óbito. Então, eu diminuo 385. Então, eu sei que 3.715 é quem vai aqui, ó. Agora, a tabela está totalmente preenchida, veja. Então, 4.100 indivíduos entre os que receberam o tratamento, 4.100 indivíduos entre os que não receberam o tratamento. Agora, eu posso chegar na minha tabela, aqui, e eu tenho toda a estatística. Lembra que eu falei para vocês? Ele já calcula automático à medida que eu preencho todas as casinhas aqui. Muito bem, o que eu tenho aqui
nessa parte à esquerda em superior. Aqui eu tenho cálculo da odds ratio. E aqui embaixo eu tenho o cálculo do risco relativo. O AppInfo, os pacotes estatísticos no geral, eles geralmente vão calcular todas as coisas. Aqui o AppInfo faz isso, ele calcula tudo e ele fala, olha, o estudo é seu, é você que está lendo, é você que está executando. Então, você que tem que saber qual é a medida de associação adequada para o seu estudo, ok? Então, nesse estudo aqui, eles utilizaram, a pergunta foi, qual foi o risco relativo? Então, nós vamos dar uma olhada aqui no nosso risco relativo. Ó. Risco relativo, 0,29. Eu até poderia arredondar isso aqui para 0,30. O que é o lower e upper? Aqui é o intervalo de confiança a 95%. Lower é o limite inferior do intervalo de confiança e upper, o limite superior do intervalo de confiança. Esse 0,29 veio da onde? Ele veio da divisão disso aqui, ó, 2,80, que foi o risco de óbito entre quem usou o antiviral, comparado com 9,39, que foi o risco de óbito em quem não usou o antiviral. Então, só olhando aqui, eu percebo que quem usou o antiviral morreu menos. Ó. E aí, quando eu divido um pelo outro, eu vou ter o 0,29. Só que eu preciso saber se isso aqui teve diferença estatística, porque muitas vezes não tem. E aí, primeiro, o próprio intervalo de confiança já está me sugerindo uma significância estatística. Por quê? Você olha aqui, todo o intervalo do limite inferior ao limite superior, ele não contém o número 1 da insignificância, ou seja, todo o intervalo ele está ou totalmente abaixo do 1 ou totalmente acima do 1, então já me sugere diferença estatisticamente significativa. Mas para bater o martelo, eu olho aqui então, ó, testes estatísticos. E aí eu tenho aqui o meu símbolo do Q quadrado, porque numa tabela 2x2 eu avalio a associação e o teste ideal aqui é o Q quadrado. E eu vou olhar aqui então, eu gosto de olhar para o Q quadrado de Mantel-Haenszel, que tem o valor do teste e aqui tem two-tailed P. Aqui olha o P, ó, probability, o P está aqui. Deu um P tão pequenininho que nem apareceu. Deve ter algum número inteiro para cá assim, ó. Mas 0,000 eu coloco isso aqui no trabalho como menor que 0,001. Por que é two-tailed? Porque é um teste bicaudal. Teste bicaudal é o teste mais conservador e é aquele que nós recomendamos que você utilize no seu estudo, ok? Então veja, houve diferença estatística aqui nesses dados fictícios. O antiviral reduziu o óbito e aí, veja, reduziu em quantos por cento? É 1 menos esse valor, então 1 menos 30, 0,30 dá 0,70. Então eu digo que os indivíduos expostos ao antiviral tiveram um risco de óbito 70% menor. Já sei meu risco relativo, que é 0,29. Volto aqui para a minha questão e, sem medo nenhum, assinalo a alternativa correta. Era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Se inscreva no nosso canal, você que está chegando agora, e daqui a alguns dias nós teremos novos vídeos. Um abraço, obrigado pela atenção.